Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Olá, muito bom dia, você de toda a região. Agora são 11 horas e 2 minutos. Está no ar mais um Atos no Rádio, direto para você. São os bastidores da política e muita informação da sua cidade e região a partir de agora até o meio-dia. Eu sou Francisco Assis, aqui ao meu lado está Miltinho. Muito bom dia, Miltinho. Bom dia, Francisco, bom dia, companheiros da bancada, aqui jornalista Letícia, Edinho, todo o nosso público, ouvinte, através da querida Máxima FM, também a todos os internautas que nos acompanham ao longo desses anos todos. Motivo de satisfação, Francisco, essa manhã bastante quente, prometendo chuvas ainda para o restante do dia. Então vamos ficar atentos e preparados para que de surpresa não sejamos pegos. É isso aí. Depois desse relato do Miltinho Coutinho, que é nosso garoto do tempo. Letícia, muito bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, equipe. É isso aí. Letícia, a gente segue com outras formas também do pessoal acompanhar. Quem já está acompanhando o Atos no Rádio tem outros formatos, não é? Exatamente. Seguimos ao vivo pela Rádio Máxima FM 89.9 de Guaratinguetá e pela live no Facebook Jornal Atos, onde o programa fica disponível para você conferir a qualquer momento. Acompanhe também pelo aplicativo Atos Mais e no link direto no nosso site, o jornalatos.net/Atos no Rádio. E entre os destaques do programa de hoje você confere. Trabalhadores paralisam fábrica em Pinda. Ubatuba confirma casos de dengue. Aparecida faz ajustes para a edição de 2019 da Festa de São Benedito. É isso aí, tem isso e tem muito mais para você aqui direto dos estúdios do Jornal Atos, onde você acompanha diariamente o Atos no Rádio, muita informação, quase
uma década e meia, mais ou menos isso, não é, meu tio? Isso mesmo. Quase isso. Caminhamos para uma década e meia agora no mês de abril. Pois é, uma década e meia você já acompanhando por várias emissoras e assim nós seguimos trabalhando, né? O Atos no Rádio, para quem já sabe, para quem já acompanha há muito tempo, sabe que já passamos por várias emissoras e a gente sempre vai deixando para você o melhor da informação. Esse é o nosso compromisso com você, né? Atualmente, a nossa amiga, parceira, a Rádio Máxima FM, nos ajudando a levar a você sempre a notícia, sempre aquilo que está acontecendo, também levar a você os bastidores da política, porque a ideia é essa, a ideia é que você saiba, que você entenda aquilo que está sendo debatido na Câmara da sua cidade, as ideias, as propostas, os planos do prefeito da sua cidade, né? Alguns agradam, alguns desagradam, mas o importante, Miltinho, é que essas conversas, elas vão além dos prédios de prefeituras e câmaras, né? Que elas cheguem às rodas de conversa, uma padaria, uma praça, que a população tenha argumentos e tenha condições de poder debater aquilo que está sendo feito com o dinheiro deles, né? É verdade, Francisco. Essa politização ela é natural quando é um governo bem instalado, uma equipe bem montada e um parlamento forte, uma Câmara de Vereadores forte, aí sim espalha para a periferia coisas que no passado não. Mesmo aqueles que ainda criticam o prefeito atual, eles hão de reconhecer que a moralidade, o respeito do eleitor pela classe política no município de Lorena deu uma subida muito grande. Porque num passado não muito distante, essa classe ela se igualava com a grande maioria de todo o país. Ninguém acredita em mais ninguém, e quando você fala que é político, nossa, é um Deus nos acuda. É como você, infelizmente, que eu vou dizer, anunciar no estado do Rio de Janeiro que você é um policial. Nossa, é verdade. É no mesmo nível. Olha, eu sou político, ou então eu sou um policial. Lá no Rio de Janeiro, lamentavelmente, essa comparação é feita e você pode ter certeza que difere muito pouco uma da outra. Você lembra que o Miltinho falou sobre polícia? Aliás, a gente tem uma matéria especial para você na próxima edição do Jornal Atos sobre o efetivo policial, né? E o Vale do Paraíba sofre há muito tempo com isso, tanto polícia militar quanto a polícia civil, a estrutura de trabalho, esse trabalho muito difícil que a gente acompanha, a forma como essas instituições atuam no dia a dia para poder combater o crime. Mas a gente tem uma matéria especial para você na próxima edição sobre a necessidade e a expectativa quanto ao aumento do efetivo, porque há um déficit muito grande, Miltinho, com relação ao número de homens na rua. E principalmente em cidades como Lorena, Guaratinguetá, que tem números preocupantes a cada índice aí do estado. Aliás, há um tempo a gente fazendo uma dessas matérias de levantamento com relação a números, viu, Edinho? E chegou uma situação onde uma pessoa, num passado aí não muito distante, ligada à polícia, Polícia Civil, questionou os números que a gente havia apresentado nas interpelações, né, na forma de perguntar. Só que a gente trabalha exatamente com números do próprio Estado, né? E eu não sei nem a que ponto esses números conseguem também, apesar deles serem, Miltinho, sempre números que assombram, né, a gente. Os números do Vale do Paraíba são... Assusta, para ter uma ideia, por exemplo, ano passado teve um levantamento do Estado que apontou que no índice de homicídios, aquele que respalda em números a cada 100 mil habitantes, Lorena proporcionalmente estava bem acima, por exemplo, do que a região metropolitana de São Paulo, né, que é a grande São Paulo. Então assusta e muito, né? Agora, eu não sei também até que ponto esses números refletem aquilo que a gente tem. Porque tem muito caso, não no caso de homicídio, Miltinho, mas tem muito caso que não vira boletim de ocorrência, por exemplo. Muita coisa acontece e não é registrada. Mas com relação ao déficit que você cita aí de homens, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, é muito verdade. Agora, imagina você, num estado mais rico da federação, no estado mais populoso da federação, o estado mais industrializado da população, há um déficit desse, imagina os outros pequenos e humildes estados, a situação que se encontra. E São Paulo
é pior ainda, porque esse déficit é tão grande em número de homens e número de soldados, tanto na civil quanto na militar, mas o pior de tudo isso é a estrutura. Nós não temos estrutura, nós temos delegacia que não tem papel para se fazer o boletim de ocorrência. Haja vista que agora já parece que já existe algum setor do boletim eletrônico, mas aqueles que na sua grande maioria ainda é no sistema normal e manual, nós não temos estrutura para isso. Nós não temos homens, não temos máquinas e não temos implementos para que a gente possa fazer uma polícia melhor do que temos, e isso contando para todo o país, que a melhor polícia ainda é a paulista. Veja você, coitado dos nossos irmãos de outros estados, de outros rincões. Então é lamentável quando você tece uma crítica em cima das nossas polícias, porque o grande patrão, o representante através do voto popular, ele está pouco se lixando, entendeu? Ele só promete no período eleitoral. Eu vou fazer... vai acontecer, eu vou resolver, e depois de eleito, ô Francisco, uma banana para cada um de nós. Mas, oxalá, uma hora as coisas mudam. O Miltinho estava falando sobre a imagem da polícia, principalmente no Rio de Janeiro, né? Lamentável, dá pena. Eu lembro de uma época em que a gente tinha muito, com relação falando em própria mídia, filmes, séries, própria Globo com novelas, em que dificilmente você via o papel do policial como um protagonista, ou até mesmo, talvez, se aprofundando na vida do policial como pessoa mesmo, né? E a gente tinha uma imagem muito ruim da polícia com relação ao jovem. E aí eu vou chegar no porquê dessa imagem, o que ajuda essa imagem, mas falando com relação à mídia, a gente tinha muito disso até que veio o filme do Tropa de Elite. A gente lembra do filme do Tropa de Elite, que teve uma onda ali também, que quase que inverteu os lados e a polícia passou a ser protagonista, né? Só que tem uma coisa que acaba ajudando, entre aspas, diariamente a prejudicar o nome da polícia, que é a falta de estrutura, a falta de preparo. Por essa falta de estrutura, por essa falta de condições, um efetivo reduzido, a gente tem um policial muitas vezes fazendo um trabalho de crimes menores, um trabalho de atenção. O mesmo policial que, por exemplo, no dia anterior está trocando tiro na favela, trocando tiro em outros rincões no Rio de Janeiro, em São Paulo mesmo. Vou dar um exemplo: você vai em estádio de futebol, vai no Morumbi e você conversa, o Edinho, ou você tenta falar com um policial, para você ter uma ideia. A tensão que o policial vive num estádio de futebol vai muito do lado também de que esse mesmo rapaz que está trabalhando ali é o cara que no dia anterior estava trocando tiro. Estava trocando tiro, vive sob abalos, uma diadema da vida. Então, assim, é muito difícil, por isso que a gente fala sobre essa estruturação. E aí o policial bem estruturado, bem equipado, com condições de fazer um trabalho melhor, vai poder atender também a população de uma forma mais eficaz e até reduzir essa dificuldade na ligação entre o jovem e o policial, a população e o policial, porque a população, uma boa parte dela, Miltinho, quer ser bem representada pela polícia militar, ser bem protegida pela polícia militar, e aí a gente não está falando só em troca de tiros, não. E as urnas mostraram isso nas últimas eleições. Segurança pública, não é verdade? Muitos nomes, tanto ao Senado quanto à Câmara, e aí a gente viu também a própria disputa com relação à presidência da República, foram pautadas na questão da segurança pública, na questão da representatividade militar, isso porque a população ela quer sim se ver representada e se ver respaldada por um policiamento, mas para isso precisa de estrutura, para isso precisa de boa vontade do governo em poder auxiliar esses policiais a nos proteger melhor, né? E também nos representar melhor. 11h03, a gente fala bastante, meu time. E precisamos falar mais, cada vez mais levando a mensagem para essa população. Lembrando que cada vez que a gente leva essas mensagens a você aí de casa, do trabalho, a gente segue até o meio-dia, sempre acompanhado de Guará Motor, que tem sempre um bom negócio para você, e também a Unisal, onde você encontra o rumo certo para a sua formação acadêmica. E vamos seguir aqui com muita informação. Hoje até o meio-dia tem bastante notícia aqui de toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. É o Vale do Paraíba, Litoral Norte,
muito bem informado para você. Falando em Litoral Norte, a Letícia tem uma informação aqui de Ubatuba, porque lá a preocupação é recorrente em todas as cidades. Período de chuvas, a gente já passou o período de chuvas e com ele tem o medo da dengue, Letícia. Francisco, a Vigilância de Saúde de Ubatuba confirmou 5 casos de dengue na cidade. Foram uma criança de 4 anos, moradora do Taquaral, um adolescente de 13 anos, morador do Ipiranguinha, um adulto de 31 anos, morador do Itaguá, e uma adulta de 52 anos, moradora da Enseada. Já o 5º caso é importado. Um adulto de 59 anos, morador do Marafunda, e o comprovável local de infecção foi no estado de Tocantins. A equipe de vigilância da saúde continuou com as ações de monitoramento dos focos da dengue e de orientação sobre o combate e prevenção da doença. As ações incluíram arrastões de eliminação de criadouros do mosquito, Aedes aegypti, transmissor da doença, além de panfletagens, vistoria em residências e estabelecimentos públicos e comerciais. Lembrando, Francisco, que em 2018 foram registrados apenas 11 casos da doença durante o ano todo. A gente fala apenas porque a realidade é tenebrosa, né? Mas Exatamente. São 11 casos, também são preocupantes, mas apenas comparado ao que a gente já tem. Estamos hoje no dia 19 de fevereiro, não tem nem 2 meses completos, meu time, e chegamos praticamente a 50% do índice. Dias, E a gente chegou a já quase 50% daquilo que a cidade de Ubatuba registrou em 2018. Os números assustam a gente. Essa informação, lembrando que essa informação foi passada, não é, Letícia? Pela própria Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba, a reportagem de Ubatuba, do jornal de Ubatuba, né? Sim. Com Pindamonhangaba na cabeça aqui. De Ubatuba, a nossa reportagem, o nosso repórter Lucas Barbosa, ele está em contato direto para poder também trazer uma informação mais bem detalhada sobre estes casos. E aí, não foge a regra, né? É lógico que no litoral norte, Caraguatatuba também já sofreu muito com isso, com relação à dengue, né? A preocupação é muito grande, porque o número de visitantes para esse período do ano, né, meu time? Final de um ano, início do outro, esse período de verão, é muito grande. E como a Letícia estava trazendo, tem casos que, de acordo aí com a investigação da Vigilância Epidemiológica, tem casos importados até de Tocantins. Exatamente, Francisco. Então a gente tem que ter uma atenção especial e aí chover no molhado de que as cidades elas precisam cada vez mais fazer um trabalho para impedir a gente chegar a números como esse. A gente teve num passado recente aqui, pelos lados do Vale do Paraíba, várias cidades com epidemias, né, com endemias da doença. Hoje, algumas dessas cidades conseguiram controlar esses números. E, por outro lado, uma população mais responsável, né, meu time? É verdade, o povo tem que dar a sua parte de contribuição, sem deixar que o governo também não deixe de fazer os afazeres que o Estado tem. Então, se o governo fizer a parte dele e a população, a gente consegue afastar e não deixa esse índice crescer tanto. Mas, lamentavelmente, Francisco, em certos municípios, determinados municípios, o poder público fica devendo muito para a população. Em outros municípios, o poder público faz a sua parte, mas a população deixa de fazer a sua. Então, é um binômio aí complicado, porque quando der certinho no município, o poder público fazendo a sua parte, a população a sua, esses índices caem assustadoramente. Agora, não é só dengue, né? Você veja bem, a gente atravessa o ano todo lutando contra esses problemas aí. Uma hora é dengue, é chikungunya, é febre amarela, é não sei o quê. Assusta. Pois é, e a gente se preocupa até porque no ano passado o Brasil como um todo havia registrado bons índices, viu, Miltinho? E havia até um levantamento de que, em setembro do ano passado, de que o Brasil teria registrado uma queda de até 60% nos casos de doenças relacionados ao Aedes aegypti, né? Isso, é o mosquitinho bandido. Esse é terrível, ele lastra com as doenças dele, ele é detentor de várias moléstias, né? O Aedes aegypti, e me parece, eu estou vendo aí a sua notícia, houve realmente a queda, mas será que as doenças, as moléstias não permanecem? Pois é, e aí vai essa que é a soma, né? A soma de
Atenção especial por parte de todos nós, né? Moradores aqui da região, atenção especial com quem viaja bastante também, com o pessoal que está vindo de outras regiões. Essas cidades que atraem um bom número de turistas são foco, infelizmente, e também é lógico de um trabalho eficaz por parte das prefeituras de tentar impedir que o mosquito, esse bendito mosquito, nos traga ainda mais problemas para a sequência do ano de 2019. Miltinho, 11 horas e 19 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, tá, Edinho? Uma coisa bem rápida e na sequência tem muito mais informações para você. A gente vai debater a política aqui como um todo, vamos trazer informações de Aparecida. Aparecida, olha só, daqui a pouquinho vai começar a festa de São Benedito. Opa, que festão, hein? Aparecida é uma cidade com vários atrativos turísticos, né? Realmente. Cultural, religioso, Aparecida fala muito forte, e a gente vai debater um pouquinho, vai falar um pouco sobre essas informações da festa de São Benedito, e é lógico como que a cidade se prepara, o que tem da cidade de preocupante com relação a mais um evento que deve atrair um bom número de pessoas. A gente volta já 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Olá! Há 20 anos penso em soluções para cuidar da sua empresa e de você. Essa experiência me ensinou que somos melhores quando caminhamos juntos. Por isso, agora formei uma família que cresce dia a dia. Muito prazer, sou o Grupo Milclean. Facility Services, produtos de limpeza e descartáveis. Acesse milclean.com.br e conte conosco. A informação precisa. Atos no Rádio. Tá difícil essa internet aí? Mude para Velosnet. Internet via fibra ótica de até 100 megas com planos a partir de R$ 69,90. Acesse velosnet.com.br e assine agora. Aqui o poder da velocidade é todo seu. E isso não é dom, é fibra ótica mesmo. Velosnet. Se é fibra, é veloz. Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade da informação. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177, ou se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 22 minutos. A gente tem um dia de expectativas aí, porque hoje vai ser sendo encaminhado o pacote anticrimes ao Congresso. Para quem não está acompanhando, é exatamente nessa linha do que a gente estava falando, da aposta por parte do atual governo nas eleições do ano passado, né? Um rigor maior ao combate ao crime, à corrupção. E aí uma dessas respostas veio nesse pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, antigamente a gente chamava de juiz Sérgio Moro, né? Agora é ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com esse resumão do pacote. E até em uma dessas linhas, Miltinho, desse pacote tem exatamente aquilo que está diretamente ligado ao policial militar, que é aquilo vamos dizer, de se criar uma base, algo mais seguro no dia a dia do policial militar com relação às medidas, às atividades, às ações, né? O policial militar, a expectativa dele, aliás, o policial como um todo, né? O militar, você viu? A expectativa dele é que ele tenha mais respaldo para agir. A gente só espera que isso seja debatido de forma responsável e que não tenha muita gente aí perdendo a mão, né? Aliás, porque o que tem mais gente, Miltinho, é que usa uma farda, o cara nem é policial, Edinho, mas o cara colocou uma farda, ele se acha o dono da razão, sabe? Você viu aquele imbecil que matou um rapaz lá no Rio de Janeiro?
segurança, né? Não dá nem pra chamar aquele cara de segurança. Mas você viu o rapaz que matou o rapaz no Rio de Janeiro, né? Sufocado, né? E sem falar que o cara já tem um histórico, já tinha batido na ex-mulher, se não me engano. Ele já tinha um histórico de agressão. Então, assim, toda aquela conversa que tivemos no começo do programa sobre o respaldo da Polícia Militar, sobre o policial se sentir mais seguro para poder agir, isso tudo tem que ser debatido de forma responsável, porque o que não falta é gente com uma capacidade intelectual bem pequena, sabe, bem reduzida. Não é nem o cara que não tem estudo, é o cara, às vezes, que tem, mas não consegue compreender e se acha muito acima daquilo que ele é. Coloca uma farda e acha que está acima de todo mundo, né? Por outro lado, tem um policial responsável, aquele do dia a dia, que faz um trabalho aí que infelizmente nem sempre tem um respaldo por parte do governo, seja ele do estado ou do governo federal. Mas vamos seguir com notícias aqui da nossa região. E em Lorena, é isso mesmo, aqui na cidade de Lorena a gente tem audiência pública para debater a saúde na nossa cidade. É isso mesmo, Francisco. A Secretaria Municipal de Saúde de Lorena convoca toda a população para audiência pública para prestação de contas dos serviços prestados na saúde no terceiro quadrimestre de 2018. O plenário da Câmara Municipal, que fica a audiência vai acontecer no plenário da Câmara Municipal, que fica na Praça Baronesa de Santa Eulália, número 2, no centro, no dia 22 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Então, fica aí o convite para todos que desejarem participar dessa audiência pública. Pois é, dia 22 é sexta-feira, né? Francisco, essas audiências, elas são através de lei, é obrigação do poder público municipal, essa prestação de conta com a população. Então, você veja bem, nesses casos aí, os políticos criaram um mecanismo para que a população possa obter aí informações e resultados, tanto negativo quanto positivo. Então, com o comparecimento para essas audiências, o munícipe sai satisfeito ou insatisfeito das informações. Acontece que esse país ainda chama Brasil. E você sabe quantas pessoas dão nessas audiências? Existe audiência que não tem ninguém. Não tem quase ninguém. Não vai quase ninguém. Tem que ajudar um pouco também. Que horas é a audiência? Entendeu? A audiência acontece às 9 horas da manhã. Então. Veja bem, o horário é propício. O horário é propício, Miltinho, mas tem muito trabalhador que talvez teria interesse de estar nessa audiência. Mas tem aliás, muito desocupado que teria interesse. Aí você vai em outros cantos, está lotado e lá não tem ninguém. Pois é. Então, os desocupados, normalmente esses daí, eles não vão ajudar muito, horário sabe? Nenhum eles não vão ajudar muito. Então, às vezes, você pode colocar essa audiência aí a qualquer horário, num domingo de manhã, que não deve dar muito público. Mas talvez, assim, sabe, uma simples ideia, assim, por que não a gente colocar a audiência 7 horas da noite, por exemplo? Poderia facilitar um pessoal que queria comparecer por estar no trabalho. Às vezes ele tem essa dificuldade. Aliás, por exemplo, me questionaram ontem, na parte da tarde, sobre a Câmara. Tinha um rapaz, tem um conhecido aqui, muito bem informado, sabe, que ele não sabia que a sessão da Câmara era no período da tarde. Nossa. Pois é. E aí quando eu contei pra ele que era no período da tarde, ele falou, mas por que não faz à noite pra gente poder ir, o povo poder ir, a gente não consegue... Então talvez à noite, como era antigamente, não naquele horário, tinha sessão antigamente que acabava 1 hora da manhã, não. 2 horas da manhã, na nossa época, iniciava às 20 horas, impreterivelmente, e tinha dia que encerrava às 5:30 da manhã, 6 e pouquinhos da manhã. Aí é pior ainda. O público, acredite se quiser, tinha público. Então o povo daquela época dá-se a impressão que eram muito mais politizados. Hoje a gente vê. Mas é que tá. O público que participa não são os com certos interesses, não. Pois é que alguns Lorena, são obrigados. Mas é que Lorena, a política também não ajuda, né? Lamentavelmente. A política também não ajuda, Lorena. Há um desgaste muito grande. Lorena sofreu nessas décadas aí esses grandes desgastes com a questão da moralidade. E a gente escuta na rua, veja bem, não sou eu que estou falando. O Bilota comenta aqui, quando às vezes ele excede, que são pequenos mandatos e grandes fortunas. E o povo fala a mesma coisa, Miltinho. Fulano foi vereador a um mandato, sou rico.
Pois é. Então, essas coisas que tem que acabar, Francisco. Mas de que forma acabar? Com o posicionamento dos vereadores, conforme hoje estão. Estão trabalhando, uns no seu estilo, outros em outros e tal, mas já não tem tanto esse fervor na comunidade. Questão de outros mandatos atrás era o inverso. Olha, fulano tá... eu não gosto muito de entrar nesse mérito, nesse campo. Eu fiz parte lá, eu sempre que eu posso eu defendo a classe. Miltinho, para quem não sabe, já foi presidente da Câmara nos anos 90. Eu defendo a classe, Pois sabe? Eu sei a dificuldade que é ser um bom vereador, eu lutei para ser um bom vereador, não sei se consegui atingir. Agora, eu não fui taxado dessas coisas. Agora, Miltinho, Graças a Deus. então, e sobre essa situação, até a gente casou o horário da audiência em Lorena, que vai ser no dia 22, sexta-feira agora, 9 horas da manhã. Você que puder, compareça à Câmara de Lorena para poder estar bem informado, até mesmo dar alguma opinião. Eu não sei até que ponto, e acredito que é aberto à população para poder questionar, poder levar alguma ideia, né? Seria muito importante a população participar mesmo. E aí, nessa conversa que eu tive sobre a Câmara de Lorena, esse amigo questionou por que não faz à noite, por que não faz num horário mais propício para a gente poder acompanhar, né? Então, assim, realmente, eu também acredito que seria melhor. Felizmente, boa parte da população está trabalhando, né? Num horário que a gente fala aí que é horário comercial, então não consegue acompanhar. Mas até eu dar um recado aqui, para quem não consegue acompanhar ao vivo, a Câmara de Lorena agora está com uma transmissão muito boa, melhorou muito do ano passado para cá. Francisco. A transmissão das sessões de Lorena, muito bem organizada. Pelo Facebook da Câmara de Lorena você consegue acompanhar. Aliás, mandar um abraço pro meu amigo São Paulino Alexandre, que está sofrendo com a gente. Facebook, acompanha como? E aí, exatamente, essa era a pergunta. Eu não sei como é que está com relação ao site, mas eu acredito que está lá também, até o Alexandre. E depois a gente vai entrar em contato para saber se além do Facebook vamos perguntar direto também... ao presidente da Câmara, Maurinho Fradique. Pois é. Opa, fora o Facebook, de que forma? Sabe por quê, Francisco? Nós tivemos décadas lá e foi a vida inteira pela emissora local aqui do município. Quem não se lembra da querida e saudosa Rádio Cultura? Mataram a Rádio Cultura, né? Infelizmente. Entendeu? A Rádio Cultura, e tinha um público ouvinte no horário das sessões de Câmara, fantástico. Olha, não vamos falar que bate audiência, nada, nós não somos Globo, nada disso, mas tinha um pico de audiência fantástico, não só em Lorena, como em outros municípios aqui das vizinhanças. Exemplo de Guaratinguetá, que se não me falha a memória, acho que é a Máxima que faz a transmissão. Eu acho que sim. Sempre foi a Piratininga e hoje a sessão da Câmara é a sessão da Câmara, até mais uma vez, se eu estiver enganado, a sessão da Câmara estava sendo retransmitida pela Ótima FM, também parceira aí com o pessoal da... ou Inova? Ótima não, Inova. Ô, falando uma bobagem muito grande, tá vendo aí? Ótima é das Sabe como é que é o nome disso? É de idade. Das Pindamonhangaba. Com esses celulares mais modernos, que parece que está dando assim um pouquinho mais... Mas é bom você fazer se puder acompanhar lá tanto no Facebook, na emissora também, que estiver retransmitindo, pelo próprio site da Câmara, porque é importante a gente estar atento ao que está sendo debatido, apesar de que nem sempre o nível é agradável, né? Mas a gente vai seguindo. Como vamos seguindo aqui também o WhatsApp no rádio com mais informações para a gente poder levar você ficar sabendo o que está acontecendo na nossa região e o que está acontecendo, o que vai acontecer, é a preparação na cidade de Aparecida, Letícia, da festa de São Benedito. Tem uma festa importante vindo por aí. Essa festa é reconhecida e atrai muita gente de fora. Muita gente. É isso mesmo, Francisco. Os secretários, chefe de departamento e o prefeito de Aparecida se encontraram no último dia 11 com os responsáveis da comissão da festa para discutir ajustes, né, para a celebração que deve ocorrer do dia 21 ao dia 29 de abril, com a abertura das barracas e shows no dia 25. A festa vai acontecer na Praça Dr. Benedito Meireles e segue a tradição de arrecadação de alimentos não perecíveis na paróquia, o leilão do gado, a boneca Maria Angu, shows, congadas e a famosa cavalaria.
O número de barracas no evento esse ano, Francisco, deve diminuir para que haja melhor distribuição de espaço na praça, porque, segundo o responsável pelas vendas das barracas e da fiscalização da festa, o Orlando Macedo, a redução vai acontecer porque algumas barracas estavam dificultando o acesso a algumas farmácias no local. E aí, esse ano, o espaço vai ser liberado. A festa começa na quinta-feira, mas os donos das barracas vão poder montá-las a partir da segunda-feira. Pois é, muito legal. Então, é aquela velha história. Aliás, tem uma frase que o Miltinho cunhou ontem, que é o menos é mais. Então, talvez essa é a expectativa parecida. Menos barracas, uma melhor condição para quem é pro festeiro e para quem vai a Aparecida poder curtir essa tradicional festa. O povo tá precisando de festa, viu, Francisco? Agora, sabe que o povo tá precisando de festa para se divertir, o povo tá precisando de várias coisas. Agora, sabe o que os prefeitos da região, inclusive o prefeito Hernaldo César Marcondes, está precisando? O quê, professor? Fala para nós. Que o Dória facilite a coisa. Homem do coração duro esse Dória. Meu Deus do céu. A gente teve a oportunidade de conversar. Governador, molesta esse coração, governador. Pois é. Com o Délcio... me fugiu o sobrenome do prefeito de Ubatuba agora. Sato. Délcio Sato, que é presidente da... Sou seu parceiro. Pois é. Presidente do Codivap. Meu HD aqui tá demais, né? por hora. O meu tá daquele jeito. Agora, o Délcio Sato, que é o presidente do Codivap, o vice dele é exatamente o prefeito de Aparecida, o Hernaldo Marcondes, e eles estão questionando, estão esperando uma resposta mais rápida por parte do governo do estado com relação às verbas, aos convênios do turismo, né, cortados agora no mês, acho que, se não me engano, no último dia 25 ou dia 15 de janeiro, no começo, foi cortado, né, esses convênios assinados na gestão passada do Márcio França, e a expectativa agora é de que essas cidades tenham uma liberação desses convênios, os 27 milhões é o total de convênios, se eu não me engano, somente Aparecida é algo em torno de 5 milhões, já é uma fatia grande aí do orçamento da cidade. Já é uma montanha de dinheiro. E a Aparecida acaba tendo como carro-chefe a questão do turismo, né? Já visto a festa que que a Letícia acabou de nos informar aqui com relação à festa de São Benedito. E para a cidade retomar esses 5 milhões será essencial para ela não só colocar em pauta aquilo que quer fazer com relação a essa, como a outros eventos, como no dia a dia, os finais de semana. Então a gente fica nesse aguardo por parte do Estado e do próprio Codivap agora. E aliás, há uma expectativa muito grande com relação aos municípios, porque o presidente do Codivap, o prefeito de Ubatuba, ele tem mostrado nesse início de mandato no Codivap uma maior agilidade para se atender e se discutir essas demandas. Legal. O Codivap no passado, não muito distante, ele estava muito parado, né? Muito lento, ele não né? conseguia seguir aquilo... Não se mexia, é verdade. Não conseguia seguir aquilo que as cidades necessitavam com relação a chegava pra gente. Pois é. O Codivap, ele estava funcionando quase que como uma entidade do almoço no fim do mês, né? Que sempre aquela reunião de final do mês. No passado disse que era assim, era aquele almoção ali, juntava prefeitos, vereadores. Como tem prefeito que come bastante, cara. Pois é. Tem prefeito que é bom de apetite. A gente ia nos eventos do Codivap. Era Codivap Turismo. 38 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Opa. Na sequência, a gente vai debater muito. Tem eleição, vai ter eleição agora? Eleição, você? Então você segura aí, Miltinho, não. Tem a contagem regressiva do Miltinho, mas tem informação também de eleição batendo na porta aqui numa cidade aqui do nosso Vale do Paraíba. A gente volta já. Daqui a pouco, voltamos com o Ato Rádio. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no rádio. Seguinte. Objetivo.
Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no rádio. Tá difícil essa internet aí? Mude para Velosnet. Internet via fibra ótica de até 100 megas com planos a partir de R$ 69,90. Muito mais banda, muito mais qualidade. É tecnologia de ponta com preço de lançamento. Acesse velosnet.com.br e assine agora. Aqui o poder da velocidade é todo seu. E isso não é dom, é fibra ótica mesmo. Velosnet. Se é fibra, é veloz. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, você está de volta aqui ao Atos no Rádio, levando a você diariamente o melhor da informação, os bastidores da política, aquilo que você está mais do que acostumado ao estilo Jornal Atos de informar, né? Passando durante aí os últimos 14, 15 anos por várias fases e sempre levando a você, sempre deixando você bem informado para o gosto de alguns e para o mau gosto de muitos, não é, meu tio? Desgosto. Desgosto? É o desgosto de muita gente. Aliás, para falar em desgosto, Miltinho, o Edinho tá com ela pronta aqui agora. Miltinho adora. Miltinho sonha com ela, Edinho. Hoje nós precisamos dela. Vamos à nossa vinheta da contagem regressiva. Contagem regressiva. Cuidado, Brasil, na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. E aí, Miltinho, como é que tá essa contagem? Porque tá chegando dia 5 de outubro de 2020. Do ano que vem. Do ano Pois que vem. é. Veja você, Francisco, hoje, 19 de fevereiro de 2019, caminhando pro final desse mês. O mês terrível, mês de fevereiro, né? Mesmo se houvesse carnaval, continuava sendo terrível. Mas 19 de fevereiro antecede aí o carnaval, que se aproxima já dentro de poucos dias. Todo o país aí, ou melhor, grande parte do país vai aproveitar aí desses festejos todos. Mas a gente aqui, nós temos a nossa missão de alertar principalmente o eleitor, aqueles que não gostam de política, porque o político gosta de eleitor que não gosta de política. Você sabia disso, né, Francisco? Pois é. Não é contrassenso, não, Pois é a realidade mesmo. O político adora o eleitor que não gosta de política, porque o que gosta de política, ele tem um senso assim, para examinar, ele tem uma filtragem muito bem apurada, entendeu? Ele sabe quem é o pilantra, sabe quem rouba merenda, quem desvia dinheiro da população, dinheiro da saúde, da segurança, enfim, todos. Por isso essa nossa vinheta. E hoje, prazerosamente, temos a informar que, dentro de 594 dias, todos os municípios desse nosso país vão ter eleições para a escolha dos prefeitos e também das câmaras de vereadores. É bem verdade que tem prefeito que ainda tem o direito da reeleição, se a regra permanecer do jeito que está. Da mesma forma são os vereadores, tem vereadores que serão reeleitos. Mas tem um número grande, que eu aposto que é a grande maioria, que não serão reeleitos. Por quê? Porque a classe está desgastada. Lamentavelmente, o eleitor, ele perde as esperanças em cada eleição que se passa. Ele renova a esperança nos acontecimentos que hão de vir. Você veja a situação do país. Poucos meses atrás, eu encontrei com muita gente nas urnas, vi na televisão, veículos e tal, com a bandeira do Brasil, esperançosos. Já hoje a grande imprensa mostra uma família detentora do poder
Já você está vendo, o caçula está aprontando. O caçula está aprontando. Já arrancaram um homem forte do governo para colocar um general, seja lá como for. Já estão batendo recorde. É o governo que mais rapidamente cai ministro. Ué, pelo menos já está na história. Eu acho que o segundo mandato da Dilma começou com janeiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, teve uma varredura firme lá, porque a Dilma, aliás, de acordo com, né, segundo mandato, de acordo com os Éders Bilotas e os Miltinhos lá de Brasília, esse segundo mandato foi marcado por um racha entre Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Então, assim, e aí teve uma varredura, mas assim, seguindo nessa linha, porque o brasileiro fica nisso que o Miltinho estava falando, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que a gente não sabe para quem atira, dependendo da situação, né? E aí, Miltinho, a gente tem uma eleição como a última, que olha só, olha o segundo turno que tivemos. Aliás, como já tinha sido em 2014. Olha o segundo turno que tivemos. Então tá difícil, mas para isso é importante você, como o Miltinho disse, acompanhar, saber. Não gosto de política, mas ela é necessária. Pode não gostar de político. Isso é até saudável, viu? Porque... Mas política está nos atos, a política, né? Ela é necessária, não é, Miltinho? Ela é oriunda do ser humano. Isso aí a gente aprende em grupo escolar, ginásio, faculdade, todos os lugares, no dia a dia da vida. Quando a televisão vai lá, feijão preto, R$4. O carioquinha, R$9. Você está fazendo a comparação, você está fazendo a política. Por que o carioquinha não é comido no Rio de Janeiro? Letícia, você que é uma carioca, por que o feijão carioquinha não é comido no Rio de Janeiro? Não sei, Francisco, mas eles acham muito estranho a gente comer o feijão carioca, porque eles preferem mesmo preto. Mas, ô Miltinho, às 11h46 do dia 19... Terminando a danada da nossa contagem, eu dizia... Não, cortou não. É bom, isso aí enriquece mais ainda nossos pequenos comentários. 594 dias equivale para você, eleitor que não gosta de política, 84 domingos, é muito? Aguarda bem você ver. Lembra do Fiore Gigliotti. Saudoso, um dos maiores radialistas. O tempo passa e passa muito depressa. Daqui a pouquinho estamos todos nós nas urnas para a escolha de um bom vereador e para a escolha de um grande prefeito. Ou renovar o nosso prefeito. Eu não sei como é que é o caso de cada município. A gente sabe os da gente que a gente milita, né, Francisco? Então veja você. 14.256 horas. 14.256 horas. Amanhã eu estarei repetindo que são 14.000 e não mais 256 horas. Passa muito depressa, gente. A nossa passagem aqui é tão rápida que a gente às vezes até não acredita. Mesmo os mais jovens, mesmo aqueles cheios de esperança, ele acha que o tempo é lento, e não é, Francisco. O tempo judia por demais de todos nós. E nós vamos estar aqui, se Deus quiser, esse período todo, alertando, denunciando, porque, volto a repetir, a nossa classe política precisa de mais moralidade. Não podemos ouvir mais pequenos mandatos e grandes fortunas. Não é assim que o povo quer. Não quer mais isso. Há vários segmentos aí, muitas ideias para que os nossos políticos não sejam remunerados. Também não vai resolver, Francisco. Nós temos que criar um meio termo, fazer o nosso político ser respeitado, ajudá-lo, para que a nossa cidade, a nossa região, nosso estado, nosso país retome os crescimentos e que nos devolva as grandes esperanças que a gente sempre teve e que hoje muitas delas estão indo por água abaixo. Eu continuo esperançoso, apesar da idade, Edinho, continuo, meu título eleitor, vou votar enquanto tiver saúde. Não tem nada desse negócio, 70 anos não voto, mas é mentira. A hora que fizermos 70 anos, está longe. Vamos continuar indo nas urnas e fazendo a seleção dos bons políticos. É isso que a gente pede e isso que a gente registra na nossa contagem. Mas essa contagem vale para o Brasil como um todo, né? Somente no dia 5 de outubro de 2020. A não ser em uma cidade.
Aliás, tem outras, né? Mas na nossa região aqui tem uma cidade que vai voltar para as urnas bem antes da hora. E a Letícia sabe dessas informações e vai trazer para a gente qual é a cidade, Letícia. Exatamente, Francisco. Os eleitores de Lagoinha vão voltar para as urnas no dia 17 de março, né? Um pouquinho mais cedo do que esperado. Porque houve a cassação do mandato do prefeito e do vice pela justiça no final do ano passado por abuso de poder político e econômico. E nessas eleições agora de 17 de março estão disputando 4 candidatos. O Tiago Magno, do PRB, com o vice Alexandre Ferreira de Souza, o Diego José da Silva, do DEM, com o José Luiz Ribeiro como vice, o José Galvão da Rocha, do PSDB, com o vice José Antônio de Campos, o Tadeu Arquimedes, do PSOL, com o candidato vice José Maurício, sendo que o Diego da Silva ele já é o atual vereador. O novo prefeito e o seu respectivo vice devem ser diplomados até o dia 22 de abril desse ano ainda e vão cumprir o mandato até o dia 31 de dezembro de 2020. Aconteceu isso em Canas, não é? Filme repetido, igualzinho, mesma situação. Em Canas foi na cassação do ex-prefeito Rinaldo Zanin. Isso, o Naldinho, né? Popularmente, né? E aí houve uma eleição antecipada. Essa eleição, se eu não me engano, foi em 2015. Se não me falha a memória, 2015, parece que sim. A memória tá lá embaixo. Isso mesmo. Nossa, tá aí difícil. Logo em seguida, 2016, a nova eleição, onde o prefeito atual... Aliás, o Lucemir do Amaral, que é o prefeito atual de Canas, ele venceu essa eleição antecipada, ele era presidente da Câmara, chegou a ocupar a prefeitura nesse período de preparação para a seleção antecipada. Do prefeito. Acabou vencendo e agora, em 2016, venceu de novo e ocupa, de fato, um mandato inteiro, né? Só Deus sabe como está a situação. Parece que 3 gigantes agora estão de olho na cadeira do Lucemir, e no decorrer aí da semana, dos dias, a gente vai... E como a Letícia lembrou aqui, então a pessoa que vai assumir... Lagoinha tão pertinho de nós, né? Depois de quem Cunha, gosta de eleição pode até assistir lá, Francisco. Aliás, o que tem Lagoinha... Você devia mandar um repórter lá para cobrir para nós. Ainda existe o Carna Rock, não é Lagoinha? Não sabe, tá vendo? O Beto Branco, tem que dar uma chamada no Edinho aqui. É o nosso representante do rock aqui, não. Mas Lagoinha é uma cidade bem legal. E ontem eu tive a oportunidade de acompanhar uma matéria. Gente, a memória tá lá embaixo mesmo. Eu não sei se foi na Vanguarda ou na Bandivale. Um estilo sensacional de município. Pois é, e eu não sei se foi na Vanguarda ou na Bandivale que eu vi uma matéria com esses candidatos aí a prefeitura de Lagoinha para esse mandato curto, e são pessoas totalmente diferentes uma da outra, viu? Nossa, tinha todo tipo de personagem aí disputando essas eleições. Aliás, como acontece, né? Toda eleição, principalmente aqui na região, a gente vê muito mais do que candidatos, mas personagens. São figuras que... Presta atenção, com 2020 agora, presta atenção nas figuras que vão aparecer para disputar tanto ao cargo no Executivo como também no Legislativo. Aliás, falando no Legislativo, para a gente corrigir a informação dada aqui no início, no bloco passado, sobre a Câmara de Lorena, sobre a sessão de Lorena, meu amigo Alexandre informou aqui, o Alexandre mandou um abraço para ele, que está sofrendo com o tricolor, né, Alexandre? O outro sofredor. Esse sofre bastante. Agora vai melhorar, o Cuca vem aí em abril. Abril, dia da mentira. Pois é. Agora o Alexandre informou aqui, que as sessões de Lorena elas estão sendo transmitidas não só pela página da Câmara no Facebook, como também pelo site da Câmara, no YouTube e, é claro, como dissemos aqui, pela Inova FM. Então, assim como o Atos no Rádio, porque no Atos no Rádio você confere pelo Facebook, daqui a pouquinho você vai conferir pelo YouTube. Aliás, dá uma passagem. YouTube também? Visita a nossa página no YouTube. A gente está começando, retomando aos pouquinhos esse projeto do YouTube do nosso canal, que é o TV Atos. Então a gente tem o Atos no Rádio pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio web no nosso site. Você acessa jornalatos.net/Atos no Rádio. Você confere também a transmissão do Atos no Rádio neste momento. Se você acessar lá, você vai conferir a transmissão do Atos no Rádio. E assim é com a Câmara, com a sessão. Então são várias formas. Mandar um abraço, registrar um abraço ao Alexandre e na pessoa dele mandar todos os assessores
que a gente tem uma boa audiência lá, viu, Francisco? Pois é. Principalmente alguns vereadores que não gostam da linha editorial do programa, do estilo nosso, tal, mas são assessores e gente como a gente. Então, registrar um abraço, nossos agradecimentos, né, pela audiência, bem como os nossos ouvintes, internautas. Nós temos muitos internautas lorenenses, guaratinguetanenses, que estão fora da região. Espalhados, é verdade. E tem outros países, né? E acompanham, até fora do país. O meu time tem um representante, Edinho, lá no Japão. Opa, Noiguni. Agora já esqueci o nome. É um negócio tão enrolado, meu irmão. Tá aqui. Embaixada miltaniana lá no Japão. Oizumiguna. Meu irmão, Adilson, tá lá com a família, meus sobrinhos, e acompanhando diariamente. E não acompanha só o Atos no rádio, não. Toda a programação do Jornal Atos. Ele gosta, vem pessoalmente conhecer o Bilota, a equipe, todos vocês aqui, porque ele acompanha e tá bem inteirado. Tem coisas que ele sabe lá antes de mim. Sabia? Que beleza. Mas eu sou lento, mano. Pois é, salve a internet, a melhor coisa dos últimos anos e a pior coisa dos últimos anos. Pois é, e Miltinho, como disse há pouco aqui sobre o Fiore de Dote, Miltinho, o tempo passa. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Nem sempre agradável para todo mundo, 11 horas e 55 minutos, a gente vai ficando por aqui. Tem muito mais notícia que poderia ser dado no Atos no Rádio. Não conseguiu conferir? Vai no nosso Facebook. Você vai conferir o programa de hoje, todas as informações, mais matérias. Também tem lá no Atos no Rádio, jornalatos.net, o nosso site. Aliás, fique atento ao jornalatos.net, que tem várias informações que você não consegue conferir nem no Atos no Rádio, nem na edição impressa, porque lá tem tudo aquilo que nós temos no nosso jornal, na nossa transmissão online e muito mais ao nosso site jornalatos.net. Letícia, Miltinho, a gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã, a partir das 11 horas, o Éder Bilotto está aqui para levar você o melhor da informação regional. E muito obrigado ao pessoal que acompanhou pelo Facebook, pessoal que nos acompanhou pela Máxima FM, e amanhã a gente volta com muito mais informações. Muito obrigado pela sua companhia. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população, transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no Rádio. A sua informação diária.